Eu sou a pastora Thalita Silva e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando sobre o caminho do crescimento. O caminho do crescimento está ligado às sementes que devemos plantar ao longo do nosso caminho. A palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 9, versículo 10: E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Muitas pessoas elas querem colher o crescimento, mas elas não querem plantar as sementes que geram crescimento. E se tem uma semente que gera crescimento, chama-se ofertas. Quando você decide ofertar, colocar o seu melhor diante de Deus. Quando você está diante de um desafio, diante de uma prova, diante de um concurso, diante da compra de uma casa, da compra de um transporte. Eu não sei qual é o seu sonho, se é um casamento abençoado, se é o nascimento de um filho. Eu já vi todos esses milagres Deus fazer depois de uma grande oferta. Pessoas que eram estéreis e começaram a ofertar pelo seu filho. Pessoas que vinham numa sequência de 5 filhos homens e queriam uma menina e começaram a ofertar a Deus para ter essa menina. E Deus lhe deu graça, Deus lhe deu a colheita daquela semente. Como diz aí no versículo 6 do mesmo capítulo 9 de 2 Coríntios: E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, não só com essa frase, Deus no comando, mas bote Ele mesmo no comando. Chame Ele para a sua guerra, chame Ele para o seu desafio, chame Ele para entrar nessa causa da justiça. Quando você oferta, quando você faz o seu voto com Deus, quando você atrai a atenção de Deus com a sua oferta, Ele vai te responder. Ele vai te atender. Ele vai fazer a tua semente aumentar. Porque é Deus que dá a semente para o semeador semear. É Deus que nos enriquece em tudo. Para toda generosidade. Deus não vai nos dar algo para ficar só em nós mesmos. Deus vai dar o crescimento da nossa semente, ou seja, eu lembro da primeira oferta que eu fiz para Deus, como também lembro da última que fiz essa semana. E como Deus, Ele aumenta o nosso potencial. Como Deus nos dá o crescimento. Para quê? Para que haja muita oração de gratidão a Deus. Porque quando o sacerdote, o profeta, a pastora, ela recebe aquela oferta nas mãos, ela agradece a Deus. Ele agradece a Deus. É feita uma oração de gratidão. Porque assim como você quer que Deus lhe dê boas e grandes coisas,
O profeta, o pastor, a pastora também se alegra quando ele está recebendo grandes coisas. Hoje eu encontrei com uma senhora que, quando ela olha para uma coisa boa, uma coisa grande, uma coisa que às vezes é cara, ela disse: eu não quero porque é caro. E aí eu disse para ela que ela não devia falar daquela forma. Ela devia entrar na presença de Deus e pedir a Deus para lhe dar condição de ter aquilo. E ela disse: eu não sabia que eu podia fazer isso diante de Deus. E ela disse: me ensine a orar. E ali eu comecei a ensinar ela a orar. Você deve pedir a Deus boas coisas, você deve pedir a Deus grandes coisas, você deve pedir a Deus boas pessoas que entrem na sua vida. E aí ela me respondeu: porque na minha vida só entra bagaço, só está entrando bagaço, né? Então eu disse: você pode pedir tudo isso a Deus. Mas eu peço e Deus não me dá. Então o que é que está faltando? Está faltando esse pedir vir acompanhado da oferta. Porque tem pessoas que só querem o que Deus tem e não apresentam o seu melhor diante de Deus. A palavra de Deus conta a história de uma viúva lá no livro de Reis, que o profeta chegou até a sua casa pedindo pão, pedindo água, e ela repartiu o que ela tinha, o pouco que ela tinha com aquele profeta. E quando o profeta pegou aquilo que ela trouxe, que era uma oferta, ele liberou uma palavra profética que a farinha e o azeite não ia se acabar, pelo contrário, ia aumentar. Deus ia dar o crescimento. Porque a palavra profética que sai da boca do ministro de Deus, de quem prega a palavra de Deus, quando ela é somada com a oferta, ela é potencializada. Ela é carregada de poder para trazer o quê? Crescimento e uma colheita abundante na vida daquele que está acreditando em Deus e também no profeta. Que é o que diz lá no livro de Crônicas: credes em Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Você está dando a sua oferta para Deus, mas está entregando nas mãos do profeta. E aí o profeta, o pastor, a pastora vai lhe abençoar e Deus vai lhe fazer prosperar. Deus vai lhe fazer crescer. Em nome de Jesus. Sementes que geram crescimento. Que Deus possa te dar semente para você semear, para você ofertar, para gerar esse crescimento tão sonhado que você está sonhando, desejando alcançar. Esse lugar que você deseja trabalhar, esse lugar que você deseja morar, esse transporte que você deseja ter. Comece a ofertar por esse transporte. Comece a ofertar pela sua casa. Comece a ofertar pelo seu casamento. Comece a ofertar pelo crescimento financeiro. Essa é a vontade de Deus, de nos enriquecer em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém.